Boa noite, uma boa noite para todos, né? Como diríamos, um bom início de noite, né? Estamos perto das 6 horas e mais uma vez, com a graça de Deus, podemos aqui estar, né? Todos nós que vamos então nos reunindo, os nossos amigos então vão chegando, já vão registrando, dando seu boa noite e esperamos, claro, sem dúvida alguma, que tenha sido um ótimo dia até o momento. E este ótimo dia, nós queremos que ele continue pela noite adentro, pela noite que já chega. Aliás, uma noitezinha fria, né, que nós tivemos, e o dia também, o dia bastante frio, mas de qualquer forma, estamos aí, né? Como vem, hoje já coloquei aqui um agasalho, porque aqui também está frio, como no estado todo. E como dizem, né? A previsão é que o frio ainda continue por um tempinho e nós estamos então preparados, tirando nossos agasalhos, né? Do armário, como dizem, né? Colocando um pouco no sol quando aparece, para tirar aquele cheiro de guarda-roupa, de armário. Mas enfim, isso tudo também é muito bom para todos nós, né? Porque sentir as variações do tempo é uma das situações que nós enfrentamos todos os dias. Então, acolhendo a todos vocês, eu quero dar já aqui boa noite, né, para o Fábio Luiz, para o Rômulo de Magalhães, que estão conosco, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar no Evangelho, ainda falando sobre preces. Há uma parte, né, nesse capítulo 27, que é Pedi e obtereis, que fala sobre preces inteligíveis, né? Dando aqui boa noite também para minha irmã lá de Rio Claro, que se pergunta se faz frio aqui. Olha só o capote. Faz frio sim, faz frio no estado todo, em grande parte do Brasil. Vai continuar por alguns dias. E dando também o boa noite, né? E bem-vindo para a Ivana Santa Rosa, para todos vocês que estão chegando. Então, vamos nos aquecer aqui, através de nosso pensamento positivo, através de nosso encontro. Então, que possamos bem aproveitar, como sempre temos aproveitado, né? Com a graça de Deus, esses momentos, essa meia hora por aí, que nós temos ficado juntos. É muito bom para todos nós. Nós vamos falar então de prece também, continuar, que nós estamos falando já quase que acho que uma semana por aí, né? 5, 6, 7 dias. Eloá Romanato, boa noite também. E nós estamos falando sobre a prece, sobre as maneiras de orar, sobre a importância da prece, o mecanismo da prece, né? E hoje, o que nós temos? Preces inteligíveis. Ou seja, aquela prece, né, em que nós entendemos aquilo que estamos orando, né? Prece perfeitamente compreensível. Que eu quero lembrar, eu me lembro ainda de quando eu era criança, faz tempo, né? Já uns 60 anos atrás, quando eu me lembro que eu fiz minha primeira comunhão na Igreja Católica, né? Lógico. E foi num dia 24, se não me engano, minha irmã está aí para me lembrar melhor ainda. Foi no dia 24 de dezembro, acho que de 1960, exatamente. Eu fiz minha primeira comunhão e, por incrível que pareça, à época, a primeira comunhão era feita meia-noite no dia de Natal que eu fui fazer. E eu me lembro ainda, fica registrado para nós, por quê? Porque íamos ter a primeira comunhão. A primeira comunhão tinha que ser em jejum, né? Imagina em jejum até meia-noite, né? A ceia, etc, etc. Eu via minha mãe fazendo cozinhando os pinhões, que eram muito comuns à época, ainda hoje são, e aquela fome era uma judiação para nós crianças, né? Temos essa situação. Mas isso me lembrou por quê? Porque à época, talvez os mais antigos lembrem, as missas eram feitas em latim. O padre, de costas para a igreja. Então, vocês imaginem a dificuldade, realmente a fé que mantém. Aliás, de costas para o povo, né? De costas para todos nós que íamos à missa, ele ficava de costas. E fazia a missa em latim, imagina o que nós entendíamos, né? E quando nós não entendemos algo que não nos presta atenção, nós, infelizmente, acabamos divagando. Mas nós íamos, claro, pela fé que mantínhamos. Isso me lembrou a questão que traz hoje aqui o nosso Evangelho, fala sobre preces inteligíveis, aquelas de fácil entendimento, que
que facilitam, né, nosso entendimento e assim facilita até nossa comunicação, claro. Vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre preces inteligíveis, e ele traz no início aqui da primeira epístola aos Coríntios de São Paulo, né? Nosso prezadíssimo São Paulo, que era Saulo, virou Paulo, e aqui no capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17, né? Vamos ver o que ele nos diz e depois um breve comentário a respeito do assunto. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a própria língua, responderá amém. Ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Está aí. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, falando sobre entendermos as palavras, sobre as preces que precisam e devem ser muito bem ditas, muito bem esclarecidas, para realmente tocarem o nosso coração. Vamos ver aqui o nosso Evangelho fala a respeito dessa questão de preces inteligíveis. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende. Porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão o conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na com uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso, creem-se quites. Quando disseram uma prece um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Está aqui no capítulo 28, número 2, que é o capítulo seguinte do livro, fala também sobre esse assunto. E aí está o grande ensinamento, né, vamos dizer assim, ou a grande explicação que nos traz aqui esta colocação do Evangelho, esse comentário. Quando diz, Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Ou seja, ficarmos repetindo tantas e tantas vezes, se aquilo que muitas das vezes nós repetimos não sai de nosso coração. É por isso até que nosso mestre Jesus colocou para nós que quando queremos orar, e nós já falamos disso, não há problema algum de hora, de lugar, de como nós estamos, de onde nós estamos. Não existe uma forma determinada para oração. O que importa é o fundo dessa oração. E é o que diz aqui. Quando nós achamos que crer dá mais importância à forma do que ao fundo. E não é absolutamente a verdade. A verdade, sim, ela é dita e ela é levada quando tiramos de dentro de nós, do nosso coração. Nossos pensamentos chegam até ele, levando a nossa verdade. Porque como se diz aqui,
Deus lê ao fundo do nosso coração, né? E vocês vejam que na própria São Paulo, quando ele deixou para nós essa primeira epístola aos Coríntios, ele falava, deixou já bem claro aqui, está explícito no Evangelho. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Nesse sentido de não o conhecer, que não sabe, não entende o que nós estamos falando. Eu falo em português, o outro fala em japonês, chinês, ou árabe, ou inglês. Se não entendo nada, para ele, como é que vai ficar? Para mim, como é que vai ficar? Né? Então, fica a velha questão. Se São Paulo já dizia tudo isso, né? E continua até hoje válido dentro do próprio Evangelho, a questão da prece ter que ser entendida, porque por milênios falava assim em latim. Vai entender. Mas enfim, meus queridos amigos, todos nós sabemos orar, oramos, e agora sabemos mais do que nunca que não há lugar, não há forma, não há nada pré-estabelecido para a oração. Oração é comunicação mental de nosso coração para com o nosso Criador e ponto final. Estejamos onde estivermos, como estivermos, a hora que for, basta sentir a necessidade e abrir então o coração. Isso que é o mais importante para todos nós. Muito bem, né? E hoje nós temos aqui, claro, também temos a nossa querida Joana de Ângeles, que vamos falar já já, mas também deixa eu aqui dar um alô para o pessoal que entrou, né? Enquanto estávamos falando de preces inteligíveis. Aqui, a Ivana Santa Rosa já falei, a Eloá mandando boa noite para todos nós, o Carlos Santana também, a Eloá falando que está muito frio em São Paulo. São Paulo já é por si mais frio do que para nós aqui que estamos mais ao norte. Imagina se nós aqui lá em São Paulo. Mas força aí, Eloá, força aí, né? Uma bebida quentinha, um chá quentinho vai muito bem, né? Também aqui a vovó Graça Pires, dando boa noite para todos nós, desejando um bom encontro. E ela também é dona de um frio miserável. Ela e o Pires, nossos amigos, né? Tá calor, ela está com meia de lã, para ter uma ideia. Mas enfim, vamos lá. Milton José Pinto, dando boa noite, um grande abraço. A Sônia Martins também. Ellerson Simonetti, bem-vindo, Ellerson, um grande abraço. Helena Silva. Então, para todos vocês que estão conosco, né? Que se quiserem ajudar a divulgar, compartilhe o nosso encontro, né? Coloca aí seu like também. Agora é Joana de Ângeles. E olha o que ela fala para nós hoje. Convite à educação. Nós tivemos exemplos e exemplos de péssima educação ultimamente. Então aqui está, hoje bem a caráter, né? O convite à educação que ela nos traz. De uma forma direta, de uma forma simples, mas extremamente importante para os nossos dias e para aquilo que projetamos para as crianças que estão vindo aí. Educação sempre é importante em qualquer lugar. Abre portas, só falta pode fechá-las. Estejamos atentos, né? Convite à educação, Joana de Ângeles, vamos ver. E ela começa, como sempre, agora com Mateus, o evangelista Mateus, o capítulo 23º, versículo 10. E ela nos diz, porque só um é vosso mestre, o Cristo. Joana de Ângeles nos diz, tarefa de todos nós a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Submete-se o instrumento ao mistério a que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidades no contexto da vida, nas relações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância representa enfermidade carecente de imediata atenção. O trabalho educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições
exigindo valorosos e valiosos investimentos de sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal, em tais circunstâncias, os que se fazem nossos semelhantes. A anarquia, que destila vapores alucinantes conduzindo a maus comportamentos, fomenta estados de vandalismo e educação perniciosa. A ordem dispõe a disciplina que promove a igualdade, atendendo à justiça, que é educação edificante. A educação assim examinada traslada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores, vinculados sem dúvida àqueles que nos transformam em seguidores, conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos de que nos fazemos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é a sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. E o Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos sempre sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos à luz da caridade perfeita. Aí, Joana de Ângeles, na sua mensagem número 16, convite à educação. Pois é, vou até refrescar a garganta um pouquinho. Que tanto mais poderíamos acrescentar aquilo que Joana de Ângeles fala conosco hoje, deixa-nos conosco hoje, a respeito dessa mensagem absolutamente extraordinária, né? Nós sempre estamos falando em educação, até mesmo, né, das manifestações do Espiritismo. Kardec fala: espíritas, instruí-vos, vigiai e orai. Né? A instrução faz parte de nossa vida, queiramos ou não. E ela, né, é parte integrante de quê? Da nossa educação. É daquilo que recebemos. Né? Daquilo que recebemos de nossos pais. Né? Por isso agradeçamos e honremos sempre a nossos pais por estarem sempre conosco, procurando nos orientar, mesmo às vezes dentro das limitações a que eles apresentam. Porque nossos pais, especificamente colocando nós que estamos nas faixas 60, 70 anos, nossos pais, que recursos, em sua grande maioria, tinham, né? Muita dificuldade de lutar com a vida. Eu lembro muito bem da minha infância, todos nós lembramos, a Célia está aqui também, mas jamais deixaram de se preocupar conosco, com a nossa educação. Não só com a nossa educação escolar, mas a nossa educação social. Que não há como desvincular uma coisa da outra, senão acaba ficando perneta. Esse é o tipo da coisa que nós devemos atentar. Então, sim, agradeçamos àqueles que se preocuparam em nos educar, tanto no lado escolar como para a vida social e, no resumo de tudo, para o dia a dia. E Joana, ela fala algo que eu sempre falo. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. É a tal questão do exemplo, é a tal questão da maneira como nós vivemos, da maneira como nós nos relacionamos, da maneira como nós encaramos o nosso dia a dia. Porque quando nós observamos os outros, e todos nós observamos os outros, porque somos
especialistas em julgamentos, esta que é a grande realidade, todos nós somos, né? Especialistas em julgar. Quando nós observamos os outros, nós observamos aquilo que, segundo os nossos conceitos pessoais, aqueles que são certos, aqueles que são errados, aqueles que são mais produtivos, aqueles que não estão nem aí, aqueles que se preocupam. Enfim, uma série de conceitos. Então, nós fazemos isso. Os outros também fazem conosco, não nos iludamos. E como fazem conosco? Então, essa é uma grande questão. Que nós, não só os outros são espelhos para nós, né, que refletem aquilo que nós achamos bom e também aquilo que nós não achamos bom, como nós somos para os outros. Porque nós refletimos o que eles acham naquilo que somos bons e também naquilo que nós não somos nada bons ou não somos bons. Então é onde se encaixa. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Educação pelo exemplo, pelo dia a dia, por olhar, por conviver. Aí que fica uma responsabilidade muito grande nossa também, não é? Joana, ela dá então aqui para nós detalhes muito importantes sobre a questão da educação. Ela diz: ignorância representa enfermidade carecente, que carece de imediata atenção. Não é só a ignorância, né, das coisas escolares, mas aquilo que nós sabemos pela falta de conhecimento que muitos têm porque muitas das vezes não conseguem ter acesso à informação. Pela sua dificuldade, não conseguem ter acesso à escola, a professores, né? Tantas e tantas vezes também, infelizmente, nós sabemos que há muitos professores mal formados, até pela questão educacional que reside entre nós, não é? Então, precisamos estar atentos à educação. Educação não é só aquela que nós recebemos no banco escolar, mas principalmente aquela que nós levamos para o banco escolar. Né? Que o banco escolar nos traz sim a socialização. Né? Aprendemos também a conviver entre nós. Né? Mas leva principalmente aquilo que nós recebemos de nossos pais, nossos avós, daqueles que nos formaram. E essa formação praticamente vamos levar para o resto de nossa vida. Se foi boa, ótimo. Se não foi tão boa, levaremos. Até que nós possamos, por nós mesmos, adquirir a consciência de que certas coisas, certos conceitos, certos princípios que eu tenho, precisam ser mudados. E aí vai a nossa vontade. Vontade de mudar. Mudar vários e vários conceitos que todas as religiões pregam para nós e valorizarmos virtudes necessárias, né? Com paciência, indulgência, solidariedade, fraternidade, tudo isso que as nossas igrejas, os nossos templos, os sacerdotes, rabinos, enfim, todos aqueles que lidam com a educação, né? Educação religiosa, social, nos trazem. Então, Joana de Ângeles traz esse alerta fundamental. Educação é parte integrante de cada um de nós. E queremos sim que nós, aqueles que estão conosco, possam ser-lo. Devem ser-lo também. Né? Mas com a participação de todos. Todos nós somos importantes na questão educação. Educação escolar, educação social, educação de relacionamento, educação em termos de respeitabilidade, que é absolutamente fundamental. Né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, que eu trouxe para vocês, falando sobre prece, a questão da prece poder ser entendida em suas palavras, no significado de suas palavras, que deve ser feita essa prece por cada um de nós, extraindo do fundo de nosso coração, o que é absolutamente fundamental. Então, meus queridos amigos, né? Eu quero aqui, vamos dar o registro de mais alguns de nossos queridos amigos, companheiros de jornada e de encontro de todos os dias desse horário, que aqui chegaram conosco, né? Então vamos também aqui, vamos agradecendo a presença, a participação, o seu recadinho, a Tati Gregoleto, do Marquinhos, né? Da família linda,
A Helenice também conosco, seja bem-vinda. A Maria Ângela, a Dona Bela, sempre conosco, né? Mandando aqui sempre seus coraçõezinhos simpáticos, agradáveis. A Nandinha também conosco, a Patrícia Pérez, grande abraço a você, para a mamãe, para a irmã. A Gertrude Lucas também conosco. Então, meus queridos amigos, vamos partir para o nosso encerramento desse encontro. Como a gente vê, passa muito rápido. E hoje falamos de coisas importantíssimas também, como sempre, questão da prece, questão da educação, que a Joana de Ângeles nos trouxe esse assunto, né? Como dizemos, educação é fundamental, abre muitas e muitas portas. Infelizmente pode fechar também, né? Então vamos à nossa oração, vamos a esse momento em que nós nos reunimos, trazemos e cultivamos dentro de cada um de nós essa paz que perseguimos, né, incessantemente em nosso dia a dia. Quem não necessita, não gosta da paz, precisamos dessa paz. E o primeiro fato absoluto para conseguirmos esta paz é lutarmos para nós estarmos em paz, né? Porque, como sempre, tudo começa conosco, tudo, né? Então, batalhemos por essa paz. E ao trabalhar por essa paz, vamos então fechar um pouquinho os nossos olhos, aproveitar esses momentos que reservamos para nós mesmos, esses minutos de concentração, de elevação espiritual, onde nós flutuamos por este universo, flutuamos por esse fluido que nos deu a vida, que se encontra por todo o universo. Então, tranquilizando nossos pensamentos, podendo fechar um pouco os nossos olhos, façamos. Relaxemos, inspiremos profundamente, expiremos. Alguns segundos de silêncio ouvindo a tranquilidade da música para nos prepararmos para levar nosso coração até nosso Mestre Jesus, até nosso Pai Criador. E assim, tranquilos, unamos nossos pensamentos numa corrente única, numa energia brilhante que ultrapassa as fronteiras de nossa cidade, nosso estado, nosso país, de nosso planeta, através de nosso Mestre Jesus, é disperso por todas as partes deste universo, levando nossos agradecimentos ao nosso Pai, nosso Criador, levando nossos pensamentos de amor e paz, levando nossos pedidos e nossas súplicas. E por isso, Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez e agradecendo esta oportunidade, agradecendo o dom da vida, a vida neste mundo que criastes e organizastes para nós, ó Mestre Jesus. Nada além de agradecer do fundo de nosso coração por tantas e tantas oportunidades dadas a todos nós para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Quantas e quantas foram as situações em que tivemos a oportunidade de vos agradecer, pelas conquistas conseguidas, pela superação de nossos limites, por dificuldades superadas. E agradecemos por essas dificuldades, sempre, porque nos fazem crescer. Descobrirmos tantas vezes novos caminhos, novos potenciais que temos e não sabemos. Graças nos damos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que estão conosco no dia a dia. Esses irmãos que são tão importantes para o nosso crescimento moral e espiritual, porque aqui estamos imbuídos no mesmo trabalho, imbuídos na superação de nossas dificuldades. E por isso agradecemos por nós encarnados, por nossos irmãos desencarnados, estando onde estiverem, como estiverem. Todos nós sabemos que nos amais incondicionalmente e nos dás toda a oportunidade
de correção de nossos erros. Por isso, nosso agradecimento, nosso louvor. Agradecemos a vós, Mestre Jesus, agradecemos a nosso Pai Criador, pelo dom da vida que nos concedestes. Agradecemos e pedimos as bênçãos sobre todos os nossos irmãos que no plano físico, plano espiritual se encontram adoentados. Doentes do corpo, doentes da mente, doentes do espírito, que recebam suas bênçãos luminosas, que recebam sim seus bálsamos curativos, estabilizadores, regeneradores. Obrigado, Senhor, por acolher em seus braços todos os nossos irmãos que cumpriram sua missão aqui, encaminhando aos bons espíritos para a sua recuperação. Todos nossos irmãos, trazendo em si as bênçãos recebidas de vós, assim como cada um de nós que aqui está. Que possamos sempre receber e transmitir a todos aqueles que necessitam. E assim levamos nossos pensamentos a todos os nossos irmãos necessitados, aos hospitais, às clínicas, a todas as ruas, vielas, becos, favelas, a todos os necessitados. Nossos irmãos com problemas de saúde, nossos irmãos que cuidam dos que estão com problemas de saúde. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre. Quanto agradecimento a vos fazer. E por isso, nós vos agradecemos. E a vós queremos levar, Senhor, a oração onde colocamos nosso coração. Para vós, nosso Pai. Por isso dizemos, Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, a luz eterna do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Amém, ó querido Pai. E por isso, Senhor, nós os pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, com todos aqueles que aqui habitam. Estejam em nossas casas de orações com todos aqueles que a frequentam e levam seu amor. Esteja sempre com aqueles que vêm para nossos lares, trazendo seu amor e saindo com muito mais do que quando aqui chegaram. Por isso, nós os agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, porque sabemos que vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. Amém. Pois é, meus queridos amigos, que bom podemos, fazer uma oração, podemos assim tranquilizar nossos pensamentos, agradecer por mais este dia que ainda continua pela noite, que será com certeza uma noite de paz, de amor, de bastante saúde para todos nós, uma noite onde poderemos estar e estamos com nossos familiares, nossos entes queridos, que possamos sim abraçar, aquele abraço, olhar no olho e ver estampada a paz de nosso Pai, de nosso Criador. E é com essa paz que eu quero me despedir de vocês, nesta segunda-feira, um feriado antecipado, como dizem, Nossa, fui dormir dia 24 de junho, acordei dia 9 de julho.
dia 9, 24 de maio, acordei dia 9 de julho, pelo feriado antecipado. Mas as circunstâncias assim o exigiram, né? E espero que não exijam mais e mais ainda, mas porque também depende de nós, de nossa conscientização de que o problema existe, o problema está aí. Medidas, às vezes duras e drásticas, são necessárias. Já são mais de 22 mil mortos em nosso país, 360 mil quase infectados, muitas mortes no mundo. E o que é realmente uma tragédia muito grande, porque a vida ela é preciosa. Basta olharmos aos nossos lados e vermos os nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, né? Já perdemos amigos, familiares, quanto nos doeu. Então imaginem, né? Perder os familiares e amigos que já se perderam por causa desse problema da gripe. E pior, não poder estar junto na hora, segurar a mão, dar uma palavra amiga, um olhar amigo, né? Mas com certeza, nossa fé em Deus, em Jesus é absoluta e sabemos que mesmo não estando lá, eles não deixam jamais de ser assistidos e encaminhados, né? Assim como todos nós seremos um dia, não há como fugir disso. Então, nosso pensamento sempre para esses nossos irmãos e deixo para vocês, né, um grande abraço, desejando uma ótima noite. Amanhã estaremos mais uma vez, com a graça de Deus, no nosso encontro número 67, né? E desejando a paz. Agora, sempre, paz e bem, vivam em paz. Um grande beijo meu, beijo da Célia mandando para todos vocês e aguardando o dia em que poderemos nos abraçar com toda tranquilidade, porque com certeza assim o será. Fiquem em paz, gratos pela companhia que é extremamente agradável, desfrutar esses momentos com todos vocês. Boa noite, até amanhã, com a graça de Deus. Ótima terça-feira para todos.